Bom, vamos lá então para um painel aqui agora para a gente falar sobre DeFi. A gente trouxe os especialistas que a gente tem aqui para falar sobre isso. Uma turminha mais ou menos que tem aqui, né? Mas é isso. Bom, acho que do evento da FTX, eu até falei na palestra mais cedo, acho que o grande vencedor no momento, né, de tudo isso que está acontecendo, é justamente o mercado de finanças descentralizadas. Para quem não sabe o que é finanças descentralizadas, eventualmente, a gente está falando de instrumentos dentro do mundo de criptomoedas, onde você tem a utilização de blockchain e as estruturas de blockchain para fazer coisas que a gente já tinha no mercado tradicional, como empréstimo, opções, mercado de futuros e inúmeras outras coisas, como você poder ser market maker e outras coisas. E esse time aqui, com certeza, tem todo o gabarito para falar com toda a propriedade sobre isso. Então, eu queria acho que todo mundo já conhece todo mundo, mas vamos lá, se apresentem de novo aí. Eventualmente, tem gente que não chegou aqui mais cedo. Boa. Bom, prazer estar aqui. Foi muito fera estar no BitSampa, muito bom estar aqui agora no BitInRio. Eu sou o Rodolfo Marques, do Vamos para a Bolsa. Quando o mercado estava pujante e eu falava que era Vamos para a Bolsa, todo mundo vaiava. Agora ninguém mais fala tanta coisa assim, porque o mercado cripto também deu uma viradinha, né? Então, a gente tem os mercados aí que de tempos em tempos têm os seus ciclos, e eu invisto no mercado tradicional desde 2016 e no mercado cripto desde 2018 e no DeFi, mais especificamente, desde o ano passado. Acho que é incrível tudo isso, realmente uma grande revolução, e bora falar daquilo que a gente faz e, enfim, a gente está palestrando aqui e, por enquanto, está ganhando renda passiva lá, mesmo estando aqui. Bora! E aí, galera, mais uma vez aí, estamos juntos. Eu sou o Caio Vicentino, tenho um canal no YouTube aí, ensino as pessoas sobre esse mundo Web3, DeFi, NFTs, essa loucura toda aí que a gente já conhece, né? Então, como o Marcelo bem falou, eu acredito que o movimento que mais foi beneficiado nessa história toda de crash das corretoras, fundos e tudo mais, foi a própria finanças descentralizadas, né? A gente viu que o saque de Bitcoin, o saque de Ethereum, das principais corretoras, bateu volumes estratosféricos, né? Agora, nesses últimos 30 dias, 25 dias, tem acontecido muita coisa no mercado cripto, as pessoas estão inseguras e cada vez mais sacando cripto das corretoras para suas carteiras, né? Então, esse é um movimento muito importante que está acontecendo, e principalmente para DeFi, porque quando você está com a cripto na sua carteira, é tudo que você precisa para poder você começar a utilizar esses instrumentos financeiros que foram criados na internet, né? Então, particularmente, eu acho que o ambiente vem se desenvolvendo de uma maneira muito interessante, e eu acredito que a gente vai ver ainda a continuação desse processo para os próximos anos, e com certeza nós vamos estar aqui com uma sala algum dia com 10 vezes, 30 vezes o tamanho disso daqui. Mas vocês que estão aqui hoje, vocês estão de parabéns por tentar buscar informação nesse momento, inclusive do mercado atual, onde que DeFi está sendo atacado, cripto está sendo atacado, todos esses, né, pensamentos do mundo cripto que a gente tenta trazer à tona e à voga, né, acabam sendo atacados por conta de movimentos de preço. E a movimentação de preço, ela também gera oportunidade, né? Então, para quem está de olho no mercado num momento como esse, acaba podendo se beneficiar. Mas vamos continuar aí. Vamos lá, o que o Caio falou é muito importante, né? Porque a gente viu, por exemplo, a DYDX é uma corretora descentralizada, ou seja, onde a custódia fica com você e não com o terceiro. Ela, na semana do evento da FTX, ela dobrou o seu número de usuários. Não é que ela aumentou 10%, 20%. Ela passou, talvez eu esteja falando algum número errado, mas é nessa casa de grandeza, ela passou de 500 mil de usuários para 1 milhão de usuários. Em uma semana, a gente viu protocolos também focado no trade, já que a gente está falando disso, como a GNS, a GMX, dobrando, triplicando de número, eu não estou falando de valor, que a galera está colocando mais ou menos, estou falando dobrar ou triplicar de número de usuários, ou seja, esse evento da FTX, como o Caião falou, o Marcelo bem falaram, foi um evento que a galera começa a olhar o que a gente vai falando há muitos anos, que é corretoras, elas são excelentes para você fazer a tua compra, tua venda, fazer a tua liquidação, fazer ali o teu tradezinho, entrar com Pix, sair com Bitcoin, entrar com Bitcoin, sair com Pix, maravilhoso. Mas na hora que o calo aperta, é tudo reserva fracionária. É que nem Banco Central. Os caras imprimem dinheiro, a rodo,
o dinheiro fica barato no mercado, a gente viu isso com a FTX, eles imprimiram o token deles, que seria aí o dólar deles, é isso? Jogaram no mercado. Sim, eu estou dizendo assim, é como se fosse o dólar Se eles do fossem o Banco Banco Central, Central, né? E a FTX criou o dinheiro dele, e a gente aqui que gosta de bater em Banco Central, bater esse negócio de criar dinheiro, de inflação, a gente fica quieto. Existem outras corretoras que também têm o seu próprio token e a gente fica quieto. Então a gente vai bater no Banco Central do Brasil, a gente vai bater no Fed, mas quando a gente vê corretoras imprimindo dinheiro, a gente fica quieto. Então esse tipo de coisa que a gente está vendo é maravilhoso. Por quê? Porque quando dói no bolso do investidor, ele vai procurar alternativa. E a gente está vendo coisas que a gente fala aqui há anos, que é a corretora, ela não serve para fazer a custódia. Boa tarde, eu sou o Karnak, sou sócio do Crypto Select, sócio do DeFi de Zero Renda Passiva e sócio da Two Go Fintech. É isso, hein? Sócio de tudo. Caramba. Não é só... Estou trabalhando no McDonald's agora. O Bear Market pegou. Não, com essa migração, não foi só o aumento de usuários, até o próprio dashboard da Uniswap andou dando umas falhadas aí, andou caindo, porque foi muita gente passou para lá. E DeFi, o pessoal até ficou meio preocupado lá no grupo, falou, e agora não vou ter acesso e tal. Mas, pessoal, roda dentro de contrato, autocustódia, só quem colocou a moeda é quem tem acesso, só quem assinou é quem pode mexer. O dashboard caiu, não vou ter acesso. Não, não é assim. Você pode interagir diretamente com o contrato, continua sendo autocustódia. Mas fazer trade no DeFi não é a mesma coisa do que fazer o trade na corretora. Sim, porque na corretora é só um SQL. Na verdade, tu não trocou uma moeda pela outra, só trocou a informação no banco de dados dele. No DeFi é de verdade, tem que rodar o bloco, o token tem que sair de um lado para entrar o outro. Quando tu tem essa troca, sim, demora, o bloco tem que sair. Não é a mesma coisa que um dashboard de corretora, onde todo o saldo é fictício, e tu tem as reservas lá. Show? A gente está vendo um movimento forte, tanto de falar de regulação, mas a gente está vendo os bancos entrando muito forte nesse mercado, né? Desde bancos comprando corretoras, a bancos fazendo uma série de coisas. E essa semana, acho que foi semana passada, saiu uma notícia que o JP Morgan estava implementando o protocolo de DeFi, eles, né? O próprio JP Morgan fazendo protocolo, se não me engano, na Matic, na Polygon, né? Eu queria que vocês falassem o que vocês pensam desse movimento, até onde vocês acham que a gente vai ver os bancos entrando fundo mesmo nessa história, e se isso vai atrapalhar o mercado ou se vai ajudar, o que vocês pensam disso? Para mim ajuda bastante isso, porque traz mais holofote para esse mercado que a gente gosta tanto, e a gente tem que pensar que banco não é bobo, ele vai olhar para onde tem dinheiro. Se ele está indo para isso, quer dizer que tem dinheiro nesse mercado, a gente descobriu de certa forma um pouco antes e eles estão indo explorar agora. E não é só sobre DeFi que eles estão lá, né? Se você pensar aí na própria XP, no próprio BTG, na Genial, Nubank, Mercado Pago, quantos desses players estão aí se expondo ao mercado cripto hoje? E aí, quando a gente pensa que cada vez mais players estão disponibilizando criptomoedas, e a gente tem algumas criptomoedas que elas são escassas, a gente tem o Bitcoin, que tem ali os 21 milhões, a gente tem o Ethereum, que está se tornando cada vez mais escasso, cara, isso vai ser cada vez mais interessante. E a gente tem que pensar também que teremos um grau de evolução, porque com isso que aconteceu com a FTX, as pessoas vão olhar cada vez mais para uma autocustódia. E se a pessoa ela olha para a autocustódia, naturalmente ela vai usar o DeFi, que são as finanças descentralizadas, seja fazer uma transação para deixar aquele ativo que ela quer na carteira, seja em um dado momento que ela tinha uma stablecoin, trocar isso para Ethereum, para Bitcoin ou para qualquer outra coisa, ela vai utilizar o DeFi. Então, todo mundo que investe em criptomoedas, e não só em criptomoedas, como uma ação da B3, né? Poxa, se você vai lá no Nubank, você comprou um Bitcoin, cara, você não tem esse Bitcoin. Você consegue sair do Nubank com esse Bitcoin? Então, você não tem Bitcoin. Tão simples quanto. Agora, se você comprou numa corretora e você moveu para uma carteira própria, cara, o DeFi está aí e vai ganhar cada vez mais espaço. Então, JP Morgan não é bobo. Os grandes bancos não são bobo. Então, acho que tem muito dinheiro aí e por isso que eles estão explorando esse mercado. Eu acho também que os grandes bancos vão continuar esse processo de adoção da tecnologia, até mesmo porque eles não querem perder o seu posto de se manter, né, no padrão, no patamar que eles estão, de prover esses serviços financeiros para todas as pessoas.
A gente já viu que, por exemplo, aqui no cenário brasileiro, até o Itaú vai prover custódia agora em 2023. A gente tem alguns outros players também já indicando nesse sentido, né? E o próximo passo de adoção dessa tecnologia, além da custódia, é prover serviços encapsulados de maneira, né, de finanças descentralizadas de maneira encapsulada, né? Então, os bancos eles vão utilizar, por exemplo, a Uniswap, o Aave, Maker e outros instrumentos no futuro para poder fazer as suas operações e prover esse serviço para os seus clientes. Por quê? Porque é mais eficiente. É sobre dinheiro, é sobre o custo de se operar, né? Então, dentro de DeFi, é muito mais eficiente você ter esse capital alocado lá do que quando você tem no ambiente tradicional. Você consegue movimentar e realizar muito mais operações utilizando isso. Tanto é que o Marcelo falou do JP Morgan. O JP Morgan está utilizando o Aave na rede Polygon, junto com a Uniswap, para fazer experimentos junto ao governo do Japão para lançamento de bonds, né, títulos de dívida, aí, tanto corporativa quanto governamental. Então, eles já estão fazendo esse processo de teste dessa tecnologia, justamente porque eles querem implementar também as CBDCs, que são as moedas digitais dos bancos centrais. Então, a conectividade das CBDCs, ela acaba sendo, né, como elas são digitais, essas moedas dos bancos centrais serão digitais, né, elas simplesmente também terão a capacidade de se conectar a esses instrumentos, mas é uma coisa vai ser um modelo diferente de finanças descentralizadas, onde que você vai ter que, por exemplo, se cadastrar, colocar o seu documento, fazer todo o processo de reconhecimento pessoal para poder você operar nesses mercados que os bancos vão estar dominando, utilizando essa tecnologia de finanças descentralizadas, que é open source, que é código aberto. E todas as pessoas podem utilizar. Então, os bancos eles não vão deixar de utilizar isso, já que é mais eficiente. Eles vão conseguir produzir mais, gastando menos. E a gente, como ser humano, busca isso, né? Então, eu vejo particularmente o mercado crescendo bastante, e essa questão da adoção dos bancos e a adoção de players institucionais e governos como um todo, ela deve continuar crescendo, sim, daqui para os próximos anos. É engraçado a gente falar sobre o JP Morgan, né? O pessoal que está um pouquinho mais tempo aí sabe que o JP Morgan, anos atrás, ele proibiu que seus funcionários comprassem Bitcoin. Quem lembra disso aí? Quem lembra disso? Ou seja, ele proibiu que funcionário, sei lá, na década passada, tivesse exposto em criptomoeda, né, em Bitcoin, e hoje ele começa a virar amiguinho, né? Começa a virar amiguinho da cripto. O nome, vocês estão vendo aqui, ali em cima está escrito DeFi, né? D de Decentralized, Fi de Finance. Quando a gente fala de um banco ou de uma empresa que não seja ali uma startup no formato digital, né? Ou seja, no formato de mais descentralizado, a gente está falando num conceito chamado CeFi, Centralized Finance. Então, a gente vai começar a ver nos próximos meses e anos coisas como o JP Morgan, utilizando, como o Caião falou, a tecnologia da blockchain, a tecnologia dos smart contracts, para rodar coisas centralizadas. Quando a gente fala que o JP Morgan fez uma cópia da Aave, ele não simplesmente deu Ctrl+C e Ctrl+V na blockchain. Ele mudou alguns parâmetros que, por exemplo, ele, pode excluir carteiras que ele bem entender, por qual motivo, não importa, ele escolhe. Segunda coisa, ele pode controlar os juros. Os juros hoje na Aave, que é o principal protocolo de empréstimos, a gente chamaria isso de banco, né? Seria o principal banco que a gente tem no mundão DeFi. Ele é controlado por oferta e demanda. Se eu tenho escassez de Bitcoin, eu vou oferecer para que alguém coloque mais Bitcoin, ou seja remunerado para deixar nesse banco como se fosse uma poupança, com muitas aspas, tá? E se eu tenho uma abundância de Bitcoin nesse protocolo, esse Bitcoin, para eu pegar emprestado, vai ficar muito mais barato. Ou seja, é um mecanismo de oferta e demanda que se balanceia. No caso do CeFi, a gente não tem isso. A gente tem um banco que ele vai fazer você assinar um contrato com o gerente, que é justamente o que tem hoje. Ele vai te cobrar 12% por ano, 15% por ano, os juros e multa e o cacete e tudo mais. Então, a gente não pode entender que esses... E assim, eu não estou falando que a gente tem que negar, isso vai fazer parte. Os bancos vão entrar, as corretoras vão virar banco, a gente vê esse movimento. Vocês estão vendo aqui na feira, né? Então, as corretoras elas não são mais aquelas startups, hoje elas são bancos, ou tentando agir como banco, tentando se regular como banco.
E a gente tem já os bancos querendo entrar nesse DeFi, com muitas aspas, porque DeFi só é DeFi mesmo quando a blockchain é imutável, qualquer pessoa pode auditar o código e ele está lá para que qualquer um consiga olhar. Seguindo nessa linha aí, se eles fizeram um fork da Aave para poder controlar a taxa de juros, para que usar blockchain? Para que ser descentralizado? Ia perguntar isso para vocês na sequência, exatamente esse não, ponto. não tem por, que, motivo. por que fazer tudo descentralizado, se é caro, se é lento? Exatamente, Ou se... Por que fazer isso? exatamente. Então, eles estão entrando, mas eles ainda não entenderam bem como é que está funcionando. Né? Eles emitiram também uma stablecoin lá, com lastro em dólar em Singapura, mas, no meu ponto de vista, eles não entenderam bem, porque eles já quiseram mudar como funciona o Aave, tirando o livre mercado e tentando ajustar a taxa de juros. Fazendo isso, tu não tem motivo para usar blockchain. Então, tu faz centralizado. Se não é o livre mercado que vai setar a taxa de juros, não tem porquê. Mas eles não estão querendo com isso fazer com que pessoas do mundo cripto se seduzam por ter eles lá? Não acredito. Pode. Meu palpite é que o que eles querem com isso é garantir o colateral e spreadar o juro lá em cima. Ou seja, ele garante o recebimento e joga o juro lá em cima. O que o banco quer fazer hoje, o que eles vão tentar fazer, é exatamente o que eles já fazem hoje de empréstimo, só que a garantia, que era um papel, um nome assinado, que você autentica no cartório, agora eles vão querer criptomoeda. Ou seja, o risco para eles é quase zero. Tá, acho que vale a pena a gente explicar, porque muitos que estão nos ouvindo aqui não devem entender exatamente como é que funciona a finança descentralizada. Então, acho que seria legal a gente explicar pelo menos um exemplo aí de como é que funciona a finança descentralizada. O que a gente pode fazer, por exemplo, ser market maker? Acho que dá um exemplo prático de como é que isso é. Acho que seria legal. Bom, finanças descentralizadas, a gente está pensando, como o Karnak disse, né, como o próprio Escudeiro disse, em você pensar em finanças como a gente conhece, só que de uma forma descentralizada. Então, quando a gente está falando de algo centralizado, quem mais ganha é o meio. Então, quem mais ganha é o banco, por exemplo, quando você deixa o seu dinheiro lá em um CDB, é o próprio banco. Afinal de contas, ele não vai conseguir bancar a quantidade de funcionários que ele tem, a estrutura que ele tem, os prédios, segurança e afins, se não fosse por conta disso. Então, se você quer pegar um dinheiro emprestado no banco ou deixar lá para ele movimentar, quem vai ganhar mais dinheiro é quem está centralizado. Já no DeFi, você faz a mesma coisa que você consegue fazer com o banco, então você consegue ter a tokenização de ativos, você consegue emprestar, tomar emprestado, você consegue ser um market maker, tem a parte de seguros, tem muitas coisas que tem nas finanças tradicionais que vão estar dentro do universo DeFi. Então, o legal do DeFi é isso, né? Até mesmo me lembro lá do BitSampa, a gente falar bastante sobre, no momento, né, que foi lá no fim de março, estava um hype de muitas coisas, de NFT, de metaverso e afins. E eu sempre, quando entendi essa questão do DeFi, falava, né, que eu entendo que NFT, metaverso e afins é legal, mas é algo que é novo, que está sendo criado aqui dentro da estrutura cripto. Quando a gente pensa em DeFi, já é algo que já existe no mercado tradicional e só está sendo melhorado por meio da estrutura que a gente tem das criptomoedas e, principalmente, né, você consegue ter uma transparência muito maior ali dentro e você consegue ter muita autonomia. Cada pessoa consegue ser o seu próprio banco. Isso, para mim, é o que mais importa. Né? E aí tem muita gente que fala, putz, não vou investir em Bitcoin, não vou investir em Ethereum porque não me paga dividendo. Né? Que fluxo de caixa que isso me gera? Cara, tem estruturas que você pode ser um market maker, como a própria Uniswap. Você coloca lá, faz suas piscinas de liquidez, coloca os tokens que você quer, os ranges de preço que você quer atuar, e a cada transação que tiver, você vai receber um pedacinho disso. Então, você consegue ter ali dividendos sintéticos que são gerados a cada transação que acontece ali na plataforma. Então, o DeFi, o que é legal é isso, né? A gente tem algo que já existe no mercado tradicional, que está melhorado no universo cripto, e todo mundo que usa cripto vai ter que, de uma hora ou outra, usar o DeFi. Se usa cripto de verdade, né? Quem usa algumas paradas aí que falam que é cripto, não é nem perto disso. Quer passar para o Caio? Então, a transparência é um dos pontos principais no mundo de finanças descentralizadas, né? Por conta da transparência que acontece no mundo de DeFi, é o que não acontece o que aconteceu, por exemplo, com a FTX. Né? A FTX era um castelo de cartas. Quando começou a cair, caiu logo tudo porque não tinha mais fundamento nenhum. Né?
Então, DeFi, ele é totalmente transparente, você consegue auditar todos os contratos, todos os códigos, adicionar, remover liquidez, acompanhar quem é que está fazendo o quê, a todo momento. Então, essa ferramenta que o Rodolfo falou aqui, sobre você poder se tornar um formador de mercado, um market maker, no mercado tradicional também você pode. Só que você tem que ter milhões e milhões de reais. E no mundo DeFi, ele permite te dar acesso a entrar e testar e executar e ganhar dinheiro com qualquer valor, não tem mínimo. Então, você pode entrar e utilizar esses instrumentos para rentabilizar suas criptomoedas que você tem na sua carteira, simplesmente, né, fazendo isso tudo dentro das corretoras descentralizadas. Então, você se torna um formador de mercado, ganha taxas a cada trade que acontece na corretora, em cima daquele par de ativos que você está provendo liquidez, como a gente chama, né? Então, você coloca os seus ativos para prover liquidez, deixa eles lá em uma área específica, você começa a ganhar taxas em cima de todas as pessoas que estão operando naquele par de ativos, né? Trocando um pelo outro. Então, esse tipo de coisa faz com que a gente tenha eficiência e também a questão da transparência. A gente tem a questão da transparência sendo muito exaltada aqui. Por quê? Porque é o que faz DeFi ser de verdade. É que a gente acreditar que aquilo que está ali vai continuar sendo o que é que está ali. E a gente faz acreditar que somente o cara que abriu a posição, vai poder fechar. E ninguém vai poder colocar o dedo na sua operação, vamos dizer assim. Então, todas as possibilidades do mundo financeiro descentralizado, elas requerem também muita responsabilidade. Porque quando você está falando de um ambiente DeFi, né, financeiro descentralizado, você não tem um e-mail para você reclamar para ninguém, você não tem alguém para você ligar num call center lá, ei, deu merda aqui. Deu merda aqui. Deu merda aqui, comadre. Pois é, então, assim, teve vezes que eu mesmo, aprendendo a utilizar esse mundo, né, eu já cheguei a perder alguns Ethereum já fazendo isso, entendeu? Então, é importante que as pessoas tenham responsabilidade também na hora de utilizar esses instrumentos, ter estratégia, saber do que está fazendo, saber, né, como funcionam os instrumentos, porquê da importância deles, e como que esses instrumentos podem ajudar a gente, como seres humanos, a serem mais livres daqui para frente, depender menos de governo e, né, a gente conseguir ter a nossa liberdade financeira, né, que é isso que DeFi abre a porta para a gente, no final das contas. A gente ter autonomia e liberdade financeira. O pessoal está falando market maker, a gente falou várias vezes essa palavra, de repente, para quem não sabe, no mercado você precisa de liquidez. O que é liquidez? Eu quero comprar alguma coisa, vamos supor que o preço de mercado seja 10, eu quero conseguir pagar 10 e 1, 10 e 2, eu não quero pagar 20. Né? Se você não tem liquidez, tem pouca gente vendendo, eu preciso pagar mais caro para conseguir alguma coisa que está escassa. Né? A liquidez serve, o conceito de liquidez vem exatamente desse ponto de eu poder comprar coisas e vender coisas com velocidade e sem perder muito dinheiro. Né? E o market maker, ele entra nesse negócio, né? Ele é o fazedor de mercado, é o cara que faz exatamente isso. Ele faz a parte de disponibilizar liquidez. Se você quer comprar, ele está lá para te vender. Se você quer vender, ele está lá para comprar de você. Ele vai ganhar uma taxa com isso. E aí eu continuo com vocês a pergunta. Qualquer um de nós pode fazer isso, no mercado DeFi? Qualquer pessoa que tenha uma carteira e tenha minimamente a capacidade de assinar uma transação. Né? Então, para a gente entender, né, essa parada, quando a gente fala hoje... Vocês já ouviram a parada do Proof of Reserve? Já viram essa parada aí no Twitter? Já viram? O que é o Proof of Reserve? A prova de reserva. Agora, olha que coisa boa. As corretoras falaram, meu Deus, os usuários querem saber o que a gente tem nas carteiras. Aí sai lá a corretora A, mostrou o saldo. Corretora B mostrou o saldo, corretora C não quis mostrar. Corretora D mostrou, a corretora E já cagou no pau. Já... Teve uma outra que só tirou uma foto e Ninguém mandou. tirou uma foto. Pegou do outro emprestado, Isso, tirou a foto. photoshopou. Ninguém assinou transação com as carteiras Ninguém assinou também. transação. Cara, e aí o que acontece? Essa procura pela transparência nas corretoras centralizadas, né, nas corretoras,
ela até agora não existia, por uma outra pessoa e tal. No mercado DeFi, quando você fala de um mecanismo de automated market maker, né, ou uma pool de liquidez, formação de mercado, né, sinônimos ali, a gente está falando que, por definição, a prova de reserva, que as corretoras estão se batendo para tirar foto das carteiras, a prova de reserva é nativa. Você abre o dashboard da corretora, eu não confio no dashboard da corretora, abre a porra do contrato, você vai ver que tem naquela pool de liquidez, naquele cofre, X Bitcoin, X Ethereum. Nas últimas 24 horas, rodou X Bitcoin, X Ethereum. Gerou-se X Bitcoin de Ethereum de taxa, X% de Bitcoin de taxa. E não dá para fazer fake como as corretoras fazem, que elas Não tem mostram como fazer fake. o volume, às vezes, que elas Não negociaram. existe, porque se tiver alguma coisa fake, olha que coisa interessante que aconteceu, Caio, nesse evento da FTX. A FTX estava insolvente, provavelmente, há mais de ano, e a gente ficou, provavelmente, mais de ano sem saber que ela estava ilíquida, certo? No DeFi, o primeiro peido que deram, todo mundo saiu puxando as carteiras do WBTC. No primeiro peido que deu, a galera foi olhar uma liquidação que um cara tentou fazer com o Curve dentro do protocolo da Aave. E o que a gente tem? O jornalismo, que é o cara que vai... Pô, eu tenho um portal de notícias. O cara que vai atrás da informação, ele ficou obsoleto nessa situação. Por quê? Porque a galera que abre o contrato, ela conseguiu ver em tempo real o atacante, vamos chamar assim, que tentou dar um balão na Curve e perder $2 milhões. Em tempo real, não é história que foi contada. Mapearam a carteira do cara e viram toda a movimentação. E ele se deu mal. Poderia ter se dado bem, não tem problema. Mas não foi um jornalista que depois contou uma história. A galera, em tempo real, no Twitter, questão de 5 minutos depois, estava postando o que o cara fez. Quando a gente teve o episódio, semana passada, mês passado, semana retrasada, da BSC, a segunda maior blockchain, né, de contratos inteligentes, quando ela foi tirada do ar, quando pausaram os nós, quando o CZ desligou, a gente não precisou de 2 dias para saber que estava desligado. A gente soube na hora, no bloco. Isso é o DeFi. É você ter o controle e a certeza do que está acontecendo. E não é só isso também, né? Não é só clareza com liquidez e movimentação de tokens. No DeFi, em protocolos sérios também, todo o contrato é publicado. A regra do jogo é clara. Todo mundo com o mínimo de conhecimento pode sentar e ler. A gente sabe o que acontece ali. O código é todo aberto. Não existe segurança por obscuridade no DeFi. O código é 100% aberto. E o bloco nunca fecha devendo. Então, transparência e a conta fechar, eu acho que esse tipo de coisa a gente não passa no DeFi. Isso é só por conta das corretoras centralizadas. Então, eu acho que essa é a importância da gente estar se expondo nesse ambiente e que esse ambiente é o futuro. Então, nesse ponto que vocês falaram agora, acho que eu vou provocar, vou fazer meu papel de fazer tretas aqui, porque é para isso que eu estou aqui, né? Afinal de contas. Por quê? Por que o mercado DeFi, muita gente critica, muita gente, inclusive, do mercado tradicional. A gente até tem um exemplo aqui, o Tio Uli está aqui com a gente hoje, é um cara que é do mercado tradicional e muitas vezes critica o nosso mercado justamente por, no caso do DeFi, um motivo muito simples. É tudo cripto. Em momento nenhum isso vira dinheiro de verdade, para quem pensa que o dinheiro de verdade é o outro dinheiro. Como é que a gente... vocês concordam com essa visão de que tudo que está acontecendo no mercado DeFi é cripto com cripto e isso nunca sai desse ambiente? Como é que a gente faz para isso sair desse ambiente? É o que o pessoal fala, pelo menos. Né? Cara, assim, eu não tenho essa percepção porque, à medida que você vai entendendo mais o mercado cripto, você vai entendendo os mecanismos que estão disponíveis para você utilizar os recursos. Então, tem, por exemplo, alguns cartões virtuais de alguns aplicativos. Né? Tem um aplicativo que é chamado Maps.me, não sei quem aqui já usou. Ele é um aplicativo que funciona como um Waze no mundo todo, que você baixa o mapa de um país e você consegue utilizar. Ele foi um investido da Solana, né? Isso é ruim, mas foi um investido que você tem um cartão virtual da Mastercard e você consegue depositar ali o USDC para usar no mundo todo. Então, está aí um exemplo que você tem cripto e você tangibilizou ela. Mês passado eu estava em Nova York. Lá tem alguns ATMs que você consegue depositar criptomoeda e sacar em dólar ou
passar o seu cartão de débito em dólar e transformar em criptomoeda. Ou seja, eu faço dinheiro no DeFi, utilizando os mecanismos, e consigo gastar esse dinheiro que eu acabei de fazer no mundo real. Sim, aí é aquela grande questão. Talvez as pessoas elas falam que não dá para usar porque talvez ela não conheça das funcionalidades, mas quem está há um tempo maior nesse mercado, quem tem as conexões, quem está em eventos como esse daqui para saber dessas possibilidades, certamente vai saber que não é só o que acontece no mundo cripto, está restrito ali, você nunca vai conseguir acessar fisicamente isso nos lugares. Na grande realidade, isso é uma grande falácia, né? Esse negócio de você não conseguir tirar o dinheiro do mundo cripto e utilizar no mundo real. Isso aí é uma das coisas mais... Eu mesmo já viajei a alguns países e eu vou dizer para vocês que dá tudo certo, viu, galera? Não tenha medo, não, que o dinheiro vale tudo que é canto. Viu? O cripto vale tudo que é canto, não tem isso, não. E assim, quando se fala de DeFi, trazendo para esse ponto, né, dá para trazer para o mundo real, nada te impede de você pegar um empréstimo num MakerDAO, num Aave da vida, que são aplicativos de finanças descentralizadas, onde permitem você, né, fazer esse tipo de alavancagem e utilizar esse dinheiro para comprar um carro. Você pode muito bem pegar um empréstimo com as suas criptos, você quer comprar um carro, em vez de você liquidar as suas criptos, você vai lá, coloca elas num contrato inteligente, que permite você tomar uma dívida em cima dela, você deposita elas, recebe suas stablecoins, por exemplo, que são dólares, e com eles você vai poder comprar o que você quiser, fazer o que você quiser, inclusive alavancar no mercado, fazer outras operações mais arriscadas, e torrar, comer tudo de pizza, né? Comer tudo de pizza. Né? Então, dá para fazer muita coisa nesse mundão aí. E aí, me desculpa aí, galera, porque é assim mesmo. Agora, o que acontece é isso. Então, você pode pegar o dinheiro e você vai ter total liberdade para poder operar e fazer o que você quiser, aonde você quiser, quando você quiser. Não tem esse negócio de você estar em cripto, você fica em cripto. Isso aí é falácia. Legal, o Caio falou uma coisa muito interessante, né? Eu estou construindo uma casa. Quem está Não, eu vou fazer um forno de pizza lá. Quem está financiando essa casa, para mim, é a Aave e a Venus. Né? A gente tem 2 alunos, vou contar 2 cases de sucesso, eu acredito de sucesso, de alunos, e, cara, deve ter centenas de cases como esse pelo mundo. Tem um aluno nosso, que é brasileiro, óbvio, ele tem Bitcoin, se mudou para os Estados Unidos. Ele e a esposa estão montando lá uma espécie de salão de beleza, alguma coisa para a mulher dele. Ele falou, Felipe, eu não tenho dinheiro, não quero pegar empréstimo. O que eu fiz? Empréstimo do meio tradicional. O que ele fez? Pegou Bitcoin, jogou na Aave e ele está fazendo lá o seu pequeno negócio, está começando o seu pequeno negócio através do DeFi. Então, quando você fala para mim que não dá para tirar o dinheiro, né, quem aqui tem hoje um cartão de crédito que tem mais saldo, ou seja, mais possibilidade de gastar do que tem dinheiro na carteira físico? Eu acredito que é mais, hein? É mais. Vocês estão mentindo. Eu acredito que todo mundo. O que acontece? Você, quando usa o cartão de crédito, você está usando um dinheiro eletrônico. Faz sentido? Felipe, eles acharam que você estava falando de cripto, por isso que eles ficaram Não. Tá falando de dinheiro de verdade, por exemplo, cartão eu hoje normal. na minha carteira não devo ter R$10, mas eu tenho um cartão que tem um poder de compra maior do que isso. Um pouquinho maior que isso, um pouquinho só. E o que acontece? Eu vou usar o meu dinheiro eletrônico, meu cartão de crédito. Pô, eu tô com aqui no bolso. Eu estou com aqui no bolso. Eu uso isso aqui. Eu não tenho R$1 agora na carteira, devo ter R$10 no máximo. Se alguém vai assaltar, né, toma aí R$10. Então, assim, falar que você não consegue usar o dinheiro, cara, é a mesma coisa do cartão de crédito. Você não vai comprar, comprar uma casa e vai com um caminhão de dinheiro. Você faz uma transferência, um TED, um DOC, sei lá o que é, hoje é o Pix e tal. Então, esse tipo de coisa não dá para a gente ficar limitado. O dinheiro hoje, ele é digital. E criptomoeda é dinheiro. E é dinheiro digital. Um outro case, né, que a gente ia falar, tem um aluno nosso também, que ele tem um empréstimo imobiliário, ele comprou um apartamento, eu não vou lembrar agora a cifra, mas ele, por exemplo, ele começou pagando a parcela dele de R$1.000. Já faz, sei lá, uns 15 anos, e hoje a parcela dele não é mais R$1.000, é 2.000. Ele fala, cara, isso hoje pesa na minha renda. O que ele fez? Ele pegou o Bitcoin, colateralizou, pagou a dívida, em vez de pagar 1,5%, 2% por mês, sei lá, para o banco, ele paga 0,25% para a Aave. Pagou o empréstimo, continua com o seu Bitcoin valorizando. Um
Um dia vai valorizar. Um dia vai. Mas ele continua com o Bitcoin dele. Depende de Fé em quando Deus, comprou, fé em né? Deus. Depende de quando comprou. Depende de quando ele comprou. É. Depende. Que hoje eu vi um cara que falou assim, cara, eu comprei em novembro. Ele comprou em novembro de 2021. Quem viu a minha palestra mais cedo, Novembro de viu que eu 2020. mostrei. Sabe o que o cara a falou pra setinha mim? lá, é. Ele falou assim, ó, eu comprei em novembro de 2021 porque um amigo meu falou pra eu pegar empréstimo. Não, um amigo meu falou para comprar e ele falou para eu pegar o empréstimo e comprar com empréstimo. Comprar com empréstimo. Tem situação pior que essa? Para o cara comprou no topo com empréstimo? Acho que tem. Ter botado esse empréstimo na FTX. Tem gente que pegou empréstimo na FTX. Esse negócio de não ter liquidez, eu acho que é até o contrário. Porque a pouca experiência que eu tinha com o mercado tradicional, a gente tinha horário para liquidar. Até às 5 da tarde, tu não conseguia. Depois das 5 da tarde, tu não conseguia mais liquidar ação, fundos, esse tipo de coisa. Mercado cripto, eu liquido a hora que eu quiser. 5 da manhã, 6 da manhã, qual é o horário? Dependendo da corretora, eu liquido. Eu acho que a liquidez é muito maior do que o mercado tradicional. A liberdade é muito maior. O dinheiro está na minha carteira, está na minha custódia. Se não tiver na minha carteira, está numa pool, mas fui eu que assinei. Então, enquanto que ações durante o final de semana, você não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Mas se o Collor vier e bloquear todas as ações, estou de boa, né? Aí melhorou. Aí melhorou. Inclusive a gente vem falando muito para vocês recentemente para tirar dinheiro de corretora, porque corretora não é carteira e tudo mais. Né? E além do problema de quebrar a corretora, como a gente viu, você tem o problema de hackeamento que pode acontecer, a corretora perder dinheiro e quebrar porque foi hackeada. Aliás, normalmente elas quebram e falam que foram hackeadas, mas isso é outro assunto. E vocês têm também a possibilidade do Estado bloquear por algum motivo. Né? De repente você brigou com alguém na rua, aí o cara é juiz, ele resolve dar uma carteirada lá e bloqueia seus bens. Né? Isso acontece no Brasil. Né? Mas, não, eu não estou falando de ninguém careca, não, nesse momento. Eu estou falando de forma geral. Mas eu queria que você... Hã? Eu queria só que vocês falassem um pouco sobre assim, o DeFi e essa história de contrato inteligente são coisas complexas. Não é um negócio trivial para o afegão médio entender. Até que ponto vocês acham que isso impede a entrada de pessoas e como é que a gente poderia deixar isso mais amigável, deixar isso mais aceitável? E aí será que não vão ser os bancos que vão fazer esse processo de justamente entrar no DeFi justamente para facilitar essa parte? Sim, porque o banco ele tem esse papel muito comercial, né? E ele vai tentar deixar isso o mais simples possível para que mais pessoas possam fazer parte daquilo. Não à toa, o Nubank colocou 500 mil pessoas investindo em criptomoedas. Por que ele fez isso? Poxa, quantos cliques você consegue fazer para investir em criptomoeda? É muito simples. Agora vai você fazer isso. Você mandar um Pix lá para a MetaMask, da MetaMask você ir para a Uniswap e trocar para o token que você quer. Cara, é difícil. Então, a gente está falando da revolução chamada DeFi. Eu acho que essa revolução ela vai ganhar tração quando o UX, a experiência, ela melhorar. Hoje é mais complicado. Eu acho que só quem é mais nerdzão assim, que vai conseguir, de fato, utilizar. Eu mesmo, a primeira transação que eu fiz ali, putz, eu fiquei paralisado 5 minutos. Enquanto não caiu ali, né, não teve os 5 blocos ali, cara, você fala, que isso, o que aconteceu? Porque é muito complicado. Ou mesmo já mandei para o endereço, que era para o endereço do ativo naquela blockchain, e não para o endereço da minha carteira, já fiz várias bobeiras. Então, é muito complicado. Não é tão simples. Então, acho que a revolução DeFi ela vai melhorar quando a gente tiver um UX melhor. E esse UX, eu acho que vem sim com a galera que tem mais grana e que pensa de uma forma mais comercial. E aí, por isso que os bancos trabalhando nisso, acho que vai ser legal e interessante. Você concorda, Caio, que é difícil? É difícil, a principal barreira é educacional, né? Acho que um evento como esse aqui, ele serve também para dar um pouco de luz aí para essa galera que quer entender um pouco mais, entrar, participar, se beneficiar desse movimento, como nós aqui estamos nos beneficiando, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas elas têm que pensar que, é complexo, é complexo. Não vou dizer para vocês que é simples, não, pessoal. Eu mesmo demorei bastante tempo para aprender, assim, e me dedico todos os dias, desde 2019 ali, do começo do ano, para fazer isso todo santo dia, né? Então, o único caminho para isso daí é a educação, né? As pessoas poderem cada vez mais ter alguém com uma capacidade didática de poder passar esse tipo de conhecimento desses instrumentos, como eles funcionam, o que eles fazem,
para que servem, por que estão aí. Né? Então, todas essas perguntas elas têm que ser respondidas na cabeça das pessoas, e a grande maioria das pessoas nem sabe que essas perguntas existem. Né? Então, a gente tem que estar focando no bom, como eu sempre digo, para poder exatamente tentar educar e fazer o onboard do maior número de pessoas possíveis para dentro desse ambiente. Porque a solução de ter liberdade, como ser humano mesmo, só está presente nos meus olhos aqui dentro do mundo financeiro descentralizado. E aí falou dos bancos aqui, se os bancos vão fazer parte disso, eu acho que vão sim fazer parte disso. Só que quem se beneficia mais dessa história toda é quem com certeza vai estar pulando os intermediários. Então, são as pessoas que vão estar utilizando o DeFi raiz, que vai estar utilizando aqueles instrumentos ali com a sua própria carteira, entendendo a autonomia e entendendo a responsabilidade que você tem que ter na hora de utilizar esses novos instrumentos. Então, eu acho que o processo de evolução, ele demanda de tempo, e a gente vai ter cada vez mais pessoas precisando, não necessariamente precisando, mas elas vão cada vez mais ter essa vontade de aprender sobre isso, porque traz liberdade. Traz liberdade. Porque você consegue ter acesso a maneiras de fazer dinheiro que você não teria. Então, é por isso que a importância do mundo financeiro descentralizado, além da transparência que ele traz para todo mundo, é que ele desintermedia os serviços financeiros. Então, isso é que traz a eficiência. Um banco, ele voltar e te fornecer esse serviço, é muito bom, porque vai ter pessoas utilizando, com certeza é muito bom. Só que, ao mesmo tempo, né, não foi para isso que a tecnologia foi criada, foi para desintermediar os serviços. Então, os serviços, a gente tem que trabalhar mais e mais na educação, no processo de onboard, de trazer pessoas para compreender mais sobre esse movimento. Felipe, não é fácil, mas dá para aprender. E vale a pena. Vale a pena, cara, vale muito a pena. Antes, eu quero fazer uma piadinha aqui. O Caião falou que foi difícil, porque ele aprendeu em 2019. Para mim foi fácil pra caramba. Eu aprendi com ele, com esse cara aqui. Eles comeram lá o barro e me ensinaram. Aí eu fiquei bom. Brincadeira à parte, eu acho que passa por uma questão educacional. A gente tem que tentar fazer a coisa difícil, tentar ficar mais fácil. E eu tenho certeza que, nesse momento, tem algum louco aqui dentro que está assistindo a gente, que vai ouvir um vídeo, que vai entender essa parada e vai tentar deixar essa parada toda um pouco mais fácil. Essa interface toda um pouco mais fácil. Como o Caio falou, hoje tá melzinho na chupeta usar uma Uniswap. Vai lá no DeFi Summer, há 2 anos atrás, tentar usar. Era quebra-cabeça. Talvez daqui 2 anos seja muito mais fácil que hoje. Quem sabe daqui 10 anos. Quando eu entrei em 2014, para você fazer uma transação era punk, ter uma carteira era difícil. Hoje, você tem chave privada, você nem precisa mais da chave privada, o cara consegue com as 12 palavras, 24 palavras. Está muito mais fácil. Por que está mais fácil? Porque nesse momento tem algum louco com uma ideia, num quarto escuro, que vai, depois de jogar o LOL, ele vai tentar fazer uma carteira, ele vai tentar fazer um aplicativo mais fácil, um contrato mais não sei o quê. Então, passa por isso. E, claro, não tem como, né? Como falaram dos bancos. O banco ele tem muita capilaridade. Não é à toa que o Nubank pegou, sei lá, 1 milhão de usuários, né, de investidores, assim, do dia para a noite. O Mercado Livre, se eu não me engano, atingiu 2 milhões, né, de usuários, uma coisa assim, do dia para a noite. A gente aqui, eu falo para 1.000 pessoas, o Caio fala para 2.000 pessoas, o Marcelo fala para 3. O banco ele vai falar para 1 milhão, assim, do dia para a noite. Se eu não me engano, no Nubank são 70 milhões de usuários, né? A gente está falando de praticamente 1/3 do Brasil. Então, eles têm capilaridade e vão ter o seu papel nisso também. Não quer dizer que eu concorde, não quer dizer que eu ache que são necessários, mas eles têm o seu papel também. Seguindo nessa linha do banco aí, eles atingiram quantos milhões de pessoas? 55, é isso? Bom, não interessa. Interessa que interessa que as pessoas continuaram ali. Ele não libertou ninguém. Ele não deu liberdade para ninguém. A pessoa só se expôs a um valor. A moeda mesmo, ao DeFi, por exemplo, porque, assim, a liberdade tem um custo, e no DeFi é aprendizado. A gente tem que focar nisso aí. É um pouco difícil, mas depois que tu aprende, depois que tu dá o primeiro passo, é libertador.
É libertador, não é libertador? É muito diferente. É muito diferente de mercado tradicional. É mexer com um dinheiro como se tu tivesse com o dinheiro físico na tua carteira, só que tu está online. Tu faz o que tu quiser, a hora que tu quiser, quando tu quiser. Show? Deixa eu só falar uma coisinha. Essa parada é tão legal que esse ano foi criado o primeiro MBA, olha que foda, sobre blockchain e criptoativos. E eu e o Caio fomos convidados, entre outros caras muito fodas, a gente foi convidado a dar aulas sobre esse tema de DeFi, entre outros temas, sobre esse tema de DeFi. Ou seja, se existe alguma dúvida que isso é o futuro, eu não tenho a menor hoje. Então, a gente tem hoje é ICAP, né, que chama, né? Não, Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, que está fazendo um MBA sobre criptoativos e está abordando, nas suas 300 horas lá de conteúdo, muito tempo sobre DeFi. Isso é muito legal. E eu fico muito honrado de estar do lado desse cara aqui e disseminar esse conteúdo, não só aqui para os Bitloucos, mas também para a galera que está graduada e pensando em outras coisas, e a gente vai chegar lá, com informação e pé no peito. É isso. Você quer falar, Caio? Eu acho que o DeFi veio para ficar, né? Como a gente começou falando, ele está se Só fortalecendo. falta tu entrar. Oi? Só falta tu entrar no DeFi. Só falta eu entrar. Mas eu sei fazer, eu só não. Mas tudo bem. Tá então, cheio de eu cara vou que sabe fazer e não faz. Eu vou fazer, mas tudo bem. Mas não precisa me expor assim na frente de todo mundo. Mas Ele olha tem só. muito dinheiro já, o Marcelão já está com muito Olha só, dinheiro já, não precisa mais. Olha só, então assim, o DeFi veio para ficar, a gente está vendo a força que ele ganhou, né, que a descentralização está ganhando nesse momento, acho que vocês não devem ficar de fora. Pode ser um pouco difícil no começo, mas é uma dor que vale a pena vocês sentirem essa dor e o principal de tudo, com um pouquinho de dinheiro vocês conseguem já fazer todo o processo. Você consegue ser market maker com $5, com $1, com $2. Você consegue fazer todos esses processos que eles falaram aqui, por mais difíceis que sejam, com muito pouco dinheiro, né, e vão conseguir entender, aprender, participar desse mercado. E aí depois, com confiança, vocês vão aumentando a mão e vão se sentindo confiança, vão conseguindo poder tirar todo o proveito que essa turma aqui tem para mostrar para vocês como é que faz. Obrigado, Caio. Obrigado, Bacana. Rodolfão. Obrigado, Filipão. Obrigado, Karnak. E é isso. Obrigado, turma.